Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais um programa Momentos de Luz, patrocinado pela Rádio Cruzeiro Universal. Para quem ainda não me conhece, sou Cláudio José Miranda, apenas um irmão antigo na doutrina, 37 anos de Santo Daime, que vem aqui compartilhar insights, revelações recebidos nessa busca espiritual de tantos anos. No nosso programa anterior, o tema foi vida espiritual e vida material. O tema do programa de agora é Jesus. Quem foi esse ser divino que tem esse papel essencial, central na nossa doutrina e em todas as religiões cristãs, evidentemente, e em várias doutrinas esotéricas também, tá? Que marcou a história da humanidade antes e depois da sua vinda. Quem é esse ser? Esse tema me foi suscitado por perceber várias dúvidas e realmente uma certa ignorância a respeito de quem foi Jesus entre irmãos da doutrina. Teve irmãos que colocaram em dúvida a existência de Jesus, se ele existiu mesmo, se foi uma invenção da igreja, de seres humanos. Outros colocaram em dúvida o porquê que ele teve que sofrer, se o Pai, Deus Pai, deixou o seu filho sofrer, porque se ele realmente ressuscitou, morreu, e a seu ressuscitamento foi uma invenção da igreja, de seres humanos. São dúvidas que, de certa maneira, existem não só entre pessoas da doutrina, como na maioria dos cristãos mesmo. E essas dúvidas são compreensíveis de terem acontecido, porque Jesus foi um ser único. E só pessoas que desenvolveram uma certa consciência crística, uma consciência superior além do ego da mente, tiveram condições de compreender realmente a essência do seu ensinamento. E isso aconteceu com poucos santos e místicos da antiguidade e recentemente. A maioria das pessoas, cristãos, sacerdotes e teólogos, foram compreendendo Jesus a partir da ignorância do seu ego. E, em função disso, os seus ensinamentos foram sendo deturpados em função de conveniências culturais, políticas, em função dos interesses da instituição igreja. Então, em função disso, existe toda essa confusão e deturpação dos seus ensinamentos, criando essas dúvidas, tá? E a manipulação de Jesus por igrejas em função de interesses de poder, de defender guerras físicas e guerras culturais e espirituais, de defender posições de intolerância, tá? E de políticos que defendem busca de poder, que se usam de Deus, se usam de Jesus e que, na verdade, estão longe do seu ensinamento de amor. Para entendermos melhor essa questão, precisamos entender que todo o texto sagrado da Bíblia, os evangélicos e de outras tradições também, possuem 2 ou 3 níveis de compreensão, 2 ou 3 dimensões, assim como o próprio ser humano e vários aspectos da própria natureza. A árvore, por exemplo, tem a casca, tem a parte intermediária e tem o seu núcleo, a seiva. A célula humana tem a sua membrana, a parte intermediária, o seu núcleo. Assim também como o ovo, e o ser humano tem corpo, alma e espírito. Os textos sagrados também têm essas 2 ou 3 dimensões. Um nível natural, que é onde a maioria se fixa e lê literalmente aquilo que foi escrito nos textos sagrados. Tem um nível espiritual mais profundo e um nível celestial, onde poucos alcançaram. Então, quem seriam esses santos, esses místicos que conseguiram entender realmente quem foi Jesus e a essência do seu ensinamento? Alguns exemplos, entre muitos,
poderemos citar Santo Agostinho, na Antiguidade, Mestre Eckhart, místico alemão da Idade Média, São Francisco de Assis, mais pela sua vida, que imitou de forma exemplar a vida de Jesus, foi considerado por muitos um segundo Cristo, né? O sueco Emanuel Swedenborg, um visionário que se transportou espiritualmente para o mundo espiritual, para o céu, conversando com anjos que passaram para ele uma das descrições mais fiéis de como é o mundo espiritual, assim como é a verdadeira doutrina de Jesus. O seu livro mais famoso, mais conhecido, chama Céu e Inferno, que é a melhor descrição desses mundos espirituais, que não tem nada a ver com aquilo que as religiões falam do que é o céu, o que é o inferno. Um livro que eu recomendo muito, né? Além de outros místicos contemporâneos, como o búlgaro que viveu na França, Mikhail Ivanov, que é o principal representante que podemos chamar de cristianismo solar, onde ele deixou claro a importância da nossa ligação com o Sol, de ver o Sol como um grande símbolo de Deus, do Cristo, do amor divino, do amor verdadeiro e do nosso próprio eu superior. E um místico de origem hindu, o Osho, que interpretou de forma maravilhosa e profunda os ensinamentos de Jesus, né? Eu poderia citar um livro assim maravilhoso, que é A Semente de Mostarda, onde ele faz a interpretação do Evangelho de Tomé, né? Um evangelho apócrifo, mas que verdadeiro, ao meu ver, e de muitas pessoas, né? E ele faz uma interpretação maravilhosa desse Evangelho de Tomé. Além de outros livros onde ele fala sobre Jesus como poucos falaram. Mas eu gostaria de ressaltar aqui as principais fontes que eu sigo para entender quem foi Jesus, né? Além do daime que a gente toma e, tendo merecimento, podemos entrar em contato com a sua consciência, tanto fora de nós como principalmente dentro de nós, né, se tivermos esse merecimento. Essas fontes, né, escritas são os 4 evangelhos, principalmente o Evangelho de João, principal discípulo de Jesus, onde tem o evangelho mais místico, tá? E o evangelho revelado, né, no século XIX, chamado Grande Evangelho de João. Tá? Esse grande evangelho de João seria o evangelho completo de João. Aquele que está na Bíblia seria um pequeno resumo desse que seria o evangelho completo. Esse grande evangelho de João foi recebido no século XIX pela voz interna de um austríaco chamado Jacob Lorber. Não é psicografia como o espiritismo, que alguém usa o corpo. Jesus fala na primeira pessoa nesse evangelho todo. São 10 volumes de 500 páginas cada, 5.000 páginas. Jesus fala na primeira pessoa e dá instruções sobre tudo que nós precisamos saber. A profunda compreensão de quem ele é realmente e do seu ensinamento. Porque em 3 anos ele falou muita coisa, né? Aquilo que está nos 4 evangelhos, evidentemente, uma pequena parte. Onde está o resto? Né? O resto está nesse grande evangelho, tá? Que é o evangelho mais completo que temos, que é um grande presente que foi dado por Jesus mesmo para a humanidade. Infelizmente ainda é pouco conhecido, é cada vez mais conhecido. Posso dizer que o Padrinho Sebastião conheceu, né, teve acesso a esse evangelho, né, através da minha pessoa, inclusive. Eu li pedaços desse evangelho para ele e ele aprovou a veracidade, né, desse evangelho. Ele confirmou que Jesus estava falando ali. Tá? Então, para quem ainda pode ter alguma dúvida, tá? Que tenha essa referência. É claro que isso depende muito do próprio coração da pessoa. A pessoa tem que sentir realmente que esse evangelho é verdadeiro, que é o meu caso e o caso de muitas pessoas da doutrina, que seguem e estudam esse evangelho, que faz parte de uma obra maior chamada Obras da Nova Revelação, tá? Onde tem obras menores, onde Jesus também fala na primeira pessoa. E quem não tiver ainda fôlego para ler esse evangélico, tem obras menores com mensagens do Pai, cujo texto eu vou ler um pedacinho aqui. Para vocês terem uma pequena ideia dessa revelação, eu vou ler a primeira mensagem
que esse Jacob Lorber recebeu. Tá? Ele era um músico que começou a escutar uma voz falando dele, mandando ele escrever, né? Aquilo que ia ser ditado para ele. E a primeira coisa que ele escutou foi a seguinte mensagem: assim fala o Senhor para cada um, e isso é verdadeiro, fiel e certo. Quem quiser falar comigo, que venha a mim, e eu lhe darei a resposta em seu coração. Somente os... Assim fala o Senhor para cada um, e isso é verdadeiro, fiel e certo. Quem quiser falar comigo, que venha a mim, e eu lhe darei a resposta em seu coração. Somente os puros, porém, cujos corações são cheios de humildade, deverão ouvir o som de minha voz. E quem me prefere diante de todo mundo, quem me ama como uma noiva dedicada ama seu noivo, com este eu caminharei de braços dados. Poderá ver a mim como um irmão vê o outro irmão, e como eu vi desde eternidades antes que ele existisse. Então esse foi o início dessa revelação maravilhosa, que eu recomendo profundamente. Tá? Continuando. Vamos ver então, primeiro, quem Jesus não é. Né? Primeiro, né, respondendo à dúvida do irmão, né, sobre a existência de Jesus, né? Para mim, evidentemente, Jesus existiu e continua existindo. Se ele foi uma invenção, né, foi uma invenção maravilhosa, com ensinamentos e uma descrição de uma vida, de uma obra-prima, tá? De uma vida que inspira, de 2000 anos atrás até hoje, milhares de pessoas. E ensinamentos também que provocaram a transformação de milhares de pessoas. Se foi uma invenção maravilhosa. Que quem acha que Jesus não existiu, pelo menos se fixe nisso e aproveite, né, essa mensagem, Jesus existindo ou não. Mas, para quem toma Daime, né, não há dúvidas que Jesus existiu. Né? Nós temos a possibilidade de perceber a sua existência fora de nós e dentro de nós, como já falei antes, para quem teve esse merecimento. Tá? Então, Jesus não foi um homem que se iluminou como Buda ou Lao Tse e que, segundo os espíritos, se tornou o governador espiritual da Terra. Tá? Foi muito mais do que isso. Tá? Jesus também não foi um mestre entre outros mestres, como certas doutrinas esotéricas colocam. Né? Jesus, segundo certas doutrinas, não seria nem o mestre principal da nossa nova era, né? A era de Aquário. Ele seria o mestre da era de Peixes, agora o mestre da era de Aquário seria um outro mestre. Né? Ele continua importante, mas ele foi lá para o banco de reserva. Isso é uma forma sutil de diminuir o papel central e essencial de Jesus. É uma egrégora espiritual que, quando Jesus veio, não quis aceitar a proeminência de Jesus e, de uma forma sutil, né, não podendo negar Jesus, ele pretendeu diluir a importância de Jesus, né, misturando coisas verdadeiras com coisas falsas. Tá? Outra visão que não nos diz sobre quem é Jesus, é a visão tradicional das religiões cristãs, que Jesus é um filho de Deus, de um Deus Pai, que é diferente de Jesus. Jesus é um filho gerado por esse Deus Pai, né? Que por sua vez vive junto com o Espírito Santo, representado por uma pomba, né? E tanto Jesus como Deus, né, são seres diferentes de nós, né, criaturas pecadoras que devem conhecer Jesus, adorar Jesus e seguir seus ensinamentos conforme é interpretado pelas igrejas. Tá? Né, quem seguir ensinamentos, obedecer a igreja, né, vai para o céu, quem não seguir vai para o inferno ou para o purgatório. Né? Isso aí é uma criação humana, né, de sacerdotes que não entenderam quem é Jesus. Isso, na verdade, acaba levando a um certo politeísmo disfarçado, onde são adorados, na verdade, 3 deuses, né? Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, que o mistério da Santíssima Trindade, mas como as pessoas não entendem isso,
na prática acabam adorando três deuses. Tá? Isso tanto católicos como às vezes evangélicos também, né? E ortodoxos, né? E espíritas. Tá? Bem, o que nos coloca, né, os evangelhos, principalmente esse grande evangelho de João, onde Jesus fala na primeira pessoa. O que é colocado que nos permite entender realmente quem é Jesus? Tá? Primeiro, o entendimento de que Deus, que existe, é o único ser. Tá? Só existe Deus. Não pode existir nada fora de Deus. Tudo que existe, existe dentro de Deus. Tá? Isso é uma coisa muito importante entender. Senão, se existe uma outra coisa além de Deus, Deus tem um limite. E se Deus tem um limite, não pode ser considerado Deus. Tá? Esse Deus, que é o único ser, portanto está em tudo e está em todos, é amor. Ou de uma forma mais correta, esse amor é Deus. Tá? Essa é a compreensão mais correta sobre a essência de Deus, desse Deus que é o único ser. E esse Deus que é amor, esse amor que é Deus, tem uma face humana. Essa face humana é Jesus. Tá? Jesus, então, deve ser entendido como o Criador, tá? Que se manifestou por amor às suas criaturas, nós, por amor a essas criaturas perdidas no mundo de ilusão, resolveu se apresentar como criatura também, encarnar num corpo material, né, ser crucificado, ser morto, para depois ressuscitar a partir do seu poder divino. Tá? Então, é isso que tem que ser entendido. Isso aí, na verdade, entender Jesus como Deus encarnado, não deveria nos afastar de Jesus, mas entender esse ato de amor que esse Deus amor fez por nós. Tá? Porque, na verdade, Jesus, né, não é diferente de nós. Se Deus está em tudo, está em nós, nós também somos Deus. E Jesus veio, né, nos mostrar que todos nós podemos nos tornar um Cristo também. Tá? E por todo o seu ensinamento, né, nos leva a isso. Jesus veio trazer a religião do amor, não veio criar uma nova religião, religião cristã, a igreja cristã. Ele permitiu que se criasse a igreja cristã, a igreja de Pedro, assim como também a igreja invisível de João, seu principal apóstolo. Tá? Isso será falado posteriormente em outro momento. Tá? Mas ele não criou a religião cristã, ele trouxe a religião do amor, que não precisa de templos, não precisa de sacerdotes, né? Não precisa de templos, porque todo o universo é um templo e cada ser humano é um templo sagrado, onde Deus deve ser adorado e manifestado. Não precisa de sacerdotes, porque todo homem e toda mulher deve ser um sacerdote, uma sacerdotisa dessa religião do amor. Tá? Não precisa de rituais, né? Porque toda vida deve ser um ritual de amor. Não precisa de orações, tá? Que podem existir, mas não precisa, porque toda palavra humana deveria ser uma oração de louvor e de agradecimento a Deus. Então essa é a verdadeira religião que Jesus trouxe, tá? Que foi, de certa maneira, tentada existir através das religiões criadas, desenvolvidas e organizadas pelos seres humanos, tá? Que tem o seu papel, apesar de equivocadas, tem o seu papel, que todas elas, como falei antes, né, tem o seu lado exterior, que dá conforto para a maioria, e o seu lado interior, espiritual e celestial, tá? Que permite que haja uma manutenção dessa essência do pensamento e do ensinamento de Jesus. Então, esse sacrifício de Jesus sofreu, tá, para mostrar o poder do amor e a vitória do amor. Tá? Jesus sofreu a maior injustiça de todos. Ele veio para nos ajudar, né? Foi rejeitado pelos que ele veio tentar salvar, foi preso, foi martirizado, foi crucificado. Tá? E no momento da sua crucificação ele perdoou. Né? Falou, meu Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem.
né? Quando Jesus fala, né, meu Pai, na verdade ele está se referindo a essa dimensão invisível dele mesmo, tá? Porque, como já falamos, Jesus é Deus e Deus está em Jesus, tá? Mas ele assumiu o seu lado humano e, para ser melhor compreensível por nós, ele em vários momentos fez essa diferença entre Deus Filho do homem e Deus Filho de Deus, Deus Cristo, Deus divino, tá? Mas ele mesmo falou que eu e o Pai somos um, tá? Ele mesmo vai deixar claro isso, né, em vários momentos dos evangelhos conhecidos e dessa revelação em que ele se apresenta como Deus, tá? Então ele veio para mostrar o poder do amor, tá? E lembrar que todos nós temos uma essência divina, todos nós podemos também ser iguais a ele, filhos e filhas de Deus, através do renascimento ou segundo nascimento, tá? Essa é a essência do ensinamento de Jesus, que foi diminuído, mal compreendido e espalhado entre várias outras acréscimos, que tirou o foco dessa lembrança que Jesus faz sempre. Temos que renascer. Essa é a essência do diálogo dele com Nicodemos, onde ele falou: quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Isso foi mal interpretado pelos espíritos como a questão da reencarnação, mas na verdade isso diz respeito ao segundo nascimento, né, que deve acontecer na nossa encarnação aqui. Na verdade, a reencarnação ela acontece porque a pessoa não conseguiu realizar o segundo nascimento. Quem conseguiu realizar o segundo nascimento, né, não precisa reencarnar, né? A reencarnação é uma das opções possíveis que acontece depois do desencarne da pessoa aqui, tá? O Padrinho Sebastião se referiu a isso várias vezes, que quem não nasceu novamente, quem não tem o segundo nascimento, é um aborto na Terra, tá? Bem, continuando, esse segundo nascimento é que permite o aparecimento do Cristo interior de todos nós. Não somos diferentes de Deus Jesus. Somos igualmente divinos e apenas nos esquecemos disso. Não precisamos de sacerdotes intermediários entre nós e Deus, porque Deus está dentro de nós. E o Daime, esse Daime que nós tomamos, nossos rituais, veio para nos ajudar a lembrar disso, né? Deus, essa planta é uma criação de Deus dentro do seu plano divino, tá? Que foi dado à humanidade, tá? Principalmente, né, nessa doutrina que o mestre Irineu trouxe no século passado, né, de uma forma cristã, né, o uso da ayahuasca dentro dessa perspectiva cristã, né, abençoada pela Virgem Maria, Rainha da Floresta, mas cujo centro é Jesus. Nós tomamos Daime para manifestarmos o Cristo, não é somente para obtermos curas e termos mirações. Nós tomamos o Daime para manifestarmos o Cristo. Se usarmos corretamente o Santo Daime, né, praticando a doutrina completa, que eu farei aqui em outros programas. A doutrina completa está resumida nas exclamações Sol, Lua, Estrela, né? Lua é o próprio Daime, né? Sol é o Sol representando Deus, o Cristo, nosso eu superior, e as estrelas representam a meditação, né? O silêncio interior, o silêncio do nosso ego, da nossa mente, porque o ego é que nos impede de entrar em contato com a nossa essência, nos dá a falsa ilusão que nós somos esse ser separado de Deus, do universo e dos outros, tá? E se não fizermos esse trabalho de enfraquecimento progressivo do ego, o ego vai se aproveitar e fazer de nós apenas um ego religioso, um ego espiritualizado, que se acha diferente, superior a outras pessoas, diferente de Deus, né, nos iludindo e nos afastando da nossa missão, que é manifestar o Cristo, a nossa divindade. Bem, já podemos ver que o mistério da Santíssima Trindade, mistério para
a maioria dos religiosos, a maioria dos cristãos, né, não tem mistério nenhum. Né? Essa trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, né, de 3 em 1 e 1 em 3, pode ser entendido da seguinte forma. Deus Criador é o Pai, né? Esse Deus que é o amor. Né? O Deus Criatura é o Filho, que é Jesus, né? O amor encarnado. E é também todos os homens. Né? Jesus, na verdade, representa todas as criaturas, todos os homens. Tá? Ele é o exemplo de tudo aquilo que nós podemos e devemos ser. Né? Tá? Ele é o homem arquetípico, né? O modelo de todos nós. Né? E Deus Criação é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus Criação, é o universo, a mãe natureza. E que é também uma forma de expressar a face feminina de Deus. Então esse Deus, né, ele está na criatura, que é Jesus e todos nós, e Deus está presente na criação. Né? Então esse Deus é um só, manifestado em 3 dimensões. Né? Um Deus invisível, né, que é o Deus Criador, um Deus criatura visível, que é Jesus e todos nós, e um Deus criação visível, que é todo o universo, toda a criação, a natureza, tá? A mãe natureza. Jesus, então, é Deus encarnado, é o Verbo encarnado. Né? Os evangelhos deixa bem claro isso. E que verbo é esse? É o verbo amar. É o verbo amar. Né? Porque o amor é a essência, né, do ensinamento de Jesus, porque Deus mesmo é amor e o amor é Deus. Isso, né, a aceitação de Jesus como Deus não implica em negarmos e desprezarmos todas as outras tradições, todos os ensinamentos de todos os outros mestres e avatares, como Buda, Krishna e Lao Tse. Tá? Né? Nesse cristianismo, né, que nós seguimos, né, Jesus é o centro. Né? E mas ele não exclui todos os outros ensinamentos, tá? De Buda, de Lao Tse e de Krishna, por exemplo. Tá? Ele apenas está no centro, assim como o Sol está no centro do sistema solar. Tá? Ele não é um mestre entre outros, um avatar entre outros. Ele é o avatar principal, tá, da Terra. Tá? Então podemos dizer que Krishna é a luz da Índia, Buda é a luz da Ásia e Jesus é a luz do mundo e de todo o universo. Algumas pessoas poderiam dizer, não, mas Deus escolheu a Terra, isso não é uma visão muito terracêntrica, né? Uma visão em que acha que a Terra seria o único planeta onde tem vida consciente. Né? Sabemos que o universo é infinito e que evidentemente, tem planetas onde existe vida consciente. Mas, né, Deus escolheu exatamente se manifestar nesse planeta pequeno e atrasado. Porque é assim que Jesus trabalha, ele escolhe o pequeno para manifestar a sua glória, né, o seu máximo, ele escolhe o mínimo para manifestar o máximo. Por isso que ele veio, né, como filho de um carpinteiro, e não como filho de um rei, né, de uma pessoa poderosa ou rica. Né? Ele veio como uma pessoa humilde, para exatamente valorizar a humildade, valorizar a essência, e não a aparência, tá? Que é ilusória, que ainda seduz a maioria das pessoas que vivem nesse mundo, inclusive religiosas, tá? Inclusive cristãs. Então, todos os mestres, né, Krishna, Buda, Lao Tse e outros, né, ensinaram um caminho, isso nos leva à iluminação, ao renascimento. Mas Jesus, além de ensinar um caminho que leva à iluminação, ao renascimento, ensinou um caminho que nos leva à divinização do homem. O homem não é só para ser iluminado, né, ser um ser humano iluminado, mas ser um ser humano divinizado. Foi esse o sentido das suas palavras quando diz que fareis coisas maiores do que eu. Tá? Se ele falou isso, é porque nós temos esse potencial, que precisa ser desperto pela correta prática do ensinamento de Jesus. Tá?
a vinda de Jesus, né, a verdade que Jesus disse que nos liberta, essa verdade não é uma nova crença que deve ser exterior, que deve ser aceita por nós. Essa verdade é a verdade da nossa natureza divina. É essa a verdade que nos liberta. Liberta de quê? De coisas externas? Não, liberta da ignorância da nossa natureza divina. Essa nossa natureza divina que nos liberta dessa nossa ignorância manifestada pelo nosso ego e pela nossa mente, que impede da gente perceber a presença de Deus em nós, em tudo e em todos. Vou terminar lendo um dos textos, né, desse livrinho Mensagens do Pai, em que Jesus deixa claro quem ele é. Ele fala o seguinte: meus filhos, como poderia eu ser mais compreensível quando disse Deus e eu somos um? Portanto, se quereis ter a fé verdadeira, é necessário que reconheçais que eu, Jesus, sou Deus. Todas as outras compreensões que vos ensino a bem-aventurança pela fé são empecilhos, porquanto somente o amor unido à fé vos incentivará a obediência ou a caridade ao próximo. Foi justamente para despertar esse amor no homem que eu vim a essa terra, aceitando como Deus esse invólucro material, o meu corpo, para ensinar à humanidade perdida o caminho que conduz a mim. Vim como irmão necessitado, porquanto era pobre, e nasci no meio humilde, sendo que os meus tutores viviam do seu trabalho, no qual eu os ajudava quando menino. Então, que essas palavras possam ficar guardadas no coração de todos vocês. E espero, então, que esse meu programa possa ter ajudado a todos que estão me escutando a ter uma melhor compreensão de quem foi Jesus, auxiliando o nosso contato com Ele, né, a nossa comunhão com Ele, para que Ele possa se manifestar através de todos nós. Agradeço a atenção de todos, convido a vocês a conhecerem o meu trabalho, que se manifesta além desses programas, no meu canal do YouTube, chamado Cláudio Igreja Invisível, onde tem 8 programas gravados, onde eu falo sobre vários temas ligados à espiritualidade. Tem o meu perfil no Facebook, Cláudio José Miranda, e tem o meu trabalho, que eu estou desenvolvendo já há algum tempo, que é de mentoria psicoespiritual, onde eu me coloco à disposição de todos aqueles que me procuram, buscando, né, uma ajuda nos seus problemas, na verdade, criados pela mente. Porque todos os nossos problemas são criados pela mente e resolvidos pelo nosso eu superior. Então, essa mentoria não é bem uma terapia, é uma proposta de trazer uma nova visão, uma visão mais ampla para os problemas que as pessoas estão passando na sua vida, na sua busca espiritual. Tá? Quem quiser entrar em contato direto comigo para tirar dúvidas a respeito dos que eu falei no meu programa, obter mais informações sobre esse meu trabalho em mentoria, pode me procurar no meu WhatsApp, que é 21 996 480537. Repetindo, 21 996 480537. Então agradeço novamente a atenção de todos vocês, aguardando o nosso próximo encontro. Obrigado e até mais.